Você pode ser gentil, mas não pode ser fraco, porque o mundo não perdoa a fraqueza, ele a explora. Existe algo mais silencioso do que perder o respeito das pessoas sem nem perceber? É um processo lento, quase imperceptível. Um dia, você percebe que as pessoas não te escutam mais, que suas ideias não são levadas a sério, que suas palavras não pesam nada. E pior, você sente que sua presença se tornou opcional. Isso não acontece por acaso, não é culpa do mundo nem dos outros. É o resultado direto de hábitos que você pratica sem perceber e que te enfraquecem aos olhos de todos e principalmente aos seus próprios olhos. E aqui vai um choque de realidade. As pessoas te tratam conforme a energia que você transmite. Se você age como alguém fraco, submisso, inseguro, isso será notado e cobrado. E cedo ou tarde, o preço é a perda de respeito. O estoicismo nunca pregou a fraqueza. Ao contrário, os maiores estoicos, como Epicteto, que nasceu escravo, ou Marco Aurélio, que foi imperador, entendiam que respeito não se exige, se conquista, com postura, clareza e firmeza. Neste vídeo, você vai descobrir 5 hábitos que, por mais comuns que sejam, estão arruinando a forma como os outros te enxergam. E o mais perigoso, eles fazem você mesmo parar de se respeitar. Vamos direto ao primeiro hábito, porque ele pode estar sabotando sua força desde o momento em que você acorda. Hábito 1. Falar demais e agir de menos. Existe uma regra silenciosa entre os homens respeitados. Eles falam pouco e fazem muito. Hoje em dia, todo mundo quer opinar, comentar, justificar. Redes sociais viraram um confessionário. Conversas se tornaram disputas de ego. Mas o respeito verdadeiro não vem da eloquência. Ele vem da coerência. Se você fala demais sobre seus planos, sobre sua vida pessoal, sobre suas dificuldades, começa a parecer frágil. Mesmo que sua intenção seja apenas desabafar, aos poucos, as pessoas veem em você alguém que depende da aprovação alheia para existir. Epicteto dizia: seja mais silencioso, faça mais, e os frutos falarão por você. A pessoa que se expressa em excesso geralmente está tentando preencher um vazio, mas quem é completo em si não precisa se explicar. Ele inspira por quem é, pelo que constrói e principalmente pelo que suporta em silêncio. Você não precisa dizer que é forte, mostre isso. Você não precisa convencer ninguém de que merece respeito. Faça o que tem que ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. A força está no silêncio que constrói. Hábito 2. Evitar conflitos. A todo custo, outro hábito que corrói seu respeito é fugir de qualquer tipo de confronto. E não estou falando de briga ou grosseria. Estou falando da sua incapacidade de impor limites. Pessoas que querem agradar todo mundo acabam sendo pisadas por todos. A cada vez que você engole uma situação injusta para manter a paz, você envia uma mensagem clara ao mundo: eu aceito ser desrespeitado. E o mundo responde: então tá. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, anotava em seu diário: se alguém é injusto com você, enfrente com virtude, mas nunca se omita. A virtude estoica não é passiva. Ela é firme, serena e inegociável. Você pode ser respeitoso sem ser submisso, pode discordar sem gritar, mas precisa sempre se posicionar. E isso começa em pequenas coisas. Dizer não quando necessário, corrigir alguém que ultrapassa seu limite, defender seu tempo e não aceitar menos do que você sabe que merece. Quem evita todos os conflitos vive uma guerra interna entre o que sente e o que aceita calado. E quem se cala demais, desaparece. O hábito de evitar conflitos a todo custo. Quando o medo disfarçado de paz te torna um alvo. Fácil, você já percebeu como algumas pessoas sempre tentam manter a paz, mesmo que isso custe a própria dignidade?
Evitar conflitos parece algo nobre. Afinal, quem não quer paz? Mas e se você evita toda forma de confronto, você não está sendo pacífico, você está sendo submisso. E isso, aos olhos do mundo, é visto como fraqueza. Os estoicos sabiam disso. Sêneca, por exemplo, dizia: a paz não é encontrada na fuga dos problemas, mas na força interior de enfrentá-los com razão. Ou seja, a verdadeira paz vem de dentro, da coragem de se manter firme, não da covardia de se calar para agradar. E aqui está a verdade dura que ninguém te conta. Quanto mais você evita o conflito, mais você treina o mundo a te desrespeitar. O colega de trabalho que fala alto com você e você finge que não ouviu. A pessoa que constantemente cruza seus limites e você sorri desconfortável. O parente que te humilha com brincadeiras e você apenas ri junto. A mensagem que você transmite é clara: eu não vou reagir. E quando as pessoas percebem que você nunca reage, você vira o alvo fácil, o caminho de menor resistência, o saco de pancadas emocional. E não se engane, respeito e medo caminham em linhas diferentes, mas paralelas. Não é sobre ser agressivo ou impositivo, é sobre mostrar que você não tem medo do embate quando ele é necessário. O conflito não é o inimigo. O medo de desagradar é. Você não precisa brigar, mas precisa ser firme. Isso é estoicismo. Isso é força verdadeira. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. E se você acredita que discordar, impor limites ou dizer não vai te fazer perder amor ou amizade, talvez você nunca teve o amor ou a amizade verdadeira dessas pessoas. Porque quem te ama de verdade respeita os seus limites. Agora, pense nisso. Quantas vezes você se calou e se sentiu mal depois? Quantas vezes deixou algo passar e a pessoa voltou a fazer pior? Evitar o conflito imediato te dá alívio momentâneo, mas cobra caro depois, com ressentimento, raiva acumulada e perda de respeito, inclusive o respeito por você mesmo. E isso tem um efeito silencioso, mas devastador. Sua autoestima começa a ruir, porque uma parte sua sabe que deveria ter se posicionado, e essa parte vai gritar cada vez mais alto, até que você exploda ou adoeça emocionalmente. Mas aqui está o ponto-chave. Não é sobre sair por aí arrumando briga. É sobre treinar sua postura. A forma como você fala, olha, se move. É sobre aprender a dizer: isso não é aceitável para mim. Com calma, com firmeza, com clareza. O mundo não respeita quem se esconde atrás da paz. O mundo respeita quem transmite força, mesmo no silêncio. Se você quer ser um homem respeitado, você precisa aprender a encarar conversas difíceis. Precisa se sentir confortável no desconforto. Precisa entender que impor limites pode afastar quem não te respeita. E isso é bom, porque às vezes, para mudar sua vida, você não precisa adicionar nada. Só precisa parar de permitir certas coisas. A verdadeira paz não é a ausência de conflito. É a presença de integridade. Integridade exige coragem. Não fuja de todo conflito. Use-os para construir o respeito que você merece. O hábito de querer ser gostado por todos, quando a busca por aprovação destrói sua força, talvez esse seja o hábito mais sorrateiro de todos e o mais difícil de admitir. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não, rindo de algo que te ofendeu, se moldando, se adaptando, se diminuindo só para ser aceito? A verdade é dura, mas necessária. A obsessão por ser gostado é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. E sim, ela faz você parecer fraco. E não estamos falando de gentileza. Estamos falando de submissão disfarçada de simpatia. Daquela necessidade constante de aceitação que faz você vender seus princípios em troca de um sorriso alheio. O filósofo estoico Epicteto já dizia:
Se você quer ser amado, ame-se. Se você quer respeito, respeite-se primeiro. Mas aqui está o problema. Quem vive buscando aprovação externa se desconecta de si mesmo. Você deixa de fazer o que é certo para fazer o que é popular. E isso mata o respeito. Ninguém admira quem está sempre em cima do muro. Ninguém respeita quem vive se explicando. Ninguém confia em quem muda de opinião só para se encaixar. Ser querido é bom, mas ser respeitado é melhor. E no fundo, você sabe disso. Porque toda vez que você diz sim para agradar alguém, mas nega algo que é importante para você, um pedaço da sua identidade se perde. Você deixa de ser quem é e passa a ser o que esperam. Que você seja, isso te esgota, te adoece. E o pior, faz com que as pessoas percebam essa fraqueza, mesmo sem saber explicar. E elas vão começar a te testar, a ultrapassar seus limites, a te ver como alguém bonzinho demais, o tipo que se pode manipular. E aqui entra um ponto crucial. O respeito nasce da previsibilidade da sua integridade. Se você tem valores firmes, se age com constância, se diz o que pensa com serenidade, as pessoas confiam em você. Podem até não concordar, mas vão respeitar. Vão saber que você não muda de tom ao sabor do vento. Marco Aurélio escreveu algo profundo em suas meditações. Não perca mais tempo discutindo sobre o que é um homem bom. Seja um. Homens bons não se moldam a todos. Eles são fiéis ao que acreditam. Sabem que o preço da autenticidade pode ser a rejeição, mas preferem isso à aceitação comprada com submissão. Agora, olhe para dentro. Quantas vezes você deixou de falar algo verdadeiro com medo de desagradar? Quantas vezes tolerou atitudes que ferem seus princípios só para não ser o chato? Quantas vezes teve medo de ser quem é? A raiz disso tudo é o medo da solidão. Mas aqui está um paradoxo estoico. Quanto mais você tenta agradar a todos, mais solitário você se torna, porque você atrai pessoas que não te conhecem de verdade. Pessoas que só gostam da versão editada de você. Já quando você se mostra de forma autêntica, mesmo que poucos fiquem, esses poucos são reais. Você precisa entender que nem todo mundo vai gostar de você. E isso não é um problema. Isso é liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem precisar de aprovação constante. A liberdade de falar com firmeza, agir com coerência, viver com propósito. E quando você vive assim, o respeito vem, o mundo percebe, sua postura muda, sua presença muda. E você deixa de ser invisível, não porque grita, mas porque carrega consigo uma verdade inegociável. E isso é raro, isso é forte. O hábito de falar demais. Quando a exposição constante destrói sua autoridade, existe algo sutil, quase imperceptível, que faz um homem perder o respeito diante dos outros. Ele fala demais. Pode parecer inofensivo, pode até parecer carisma, mas o excesso de palavras, principalmente as desnecessárias, é um sinal claro de descontrole. E onde não há domínio de si mesmo, não há respeito. No mundo antigo, os homens mais respeitados não eram os mais falantes, eram os mais silenciosos. Os que ouviam mais do que respondiam, os que falavam pouco, mas com profundidade. Porque o silêncio, esse que hoje é tão raro, transmite poder. E aqui entra um princípio estoico fundamental. Fale apenas quando suas palavras forem melhores que o silêncio. O problema é que muitos falam para preencher vazios. Vazios emocionais, vazios de autoestima, vazios de aceitação. Falam demais para tentar provar algo, para parecer sábio, interessante, confiante. Mas, ironicamente, quanto mais você fala, menos as pessoas te ouvem. Suas palavras perdem peso. Sua presença perde impacto. Sua imagem se dilui. Sêneca dizia: quanto menos precisamos dizer,
mais poder temos. E ele estava certo. A necessidade de se explicar o tempo todo, justificar cada escolha, dar opinião sobre tudo. Isso é visto como ansiedade. E ansiedade, no olhar do outro, se transforma em insegurança. Você quer ser ouvido? Então aprenda a valorizar o silêncio, porque existe uma força imensa em quem não se apressa para falar, em quem pensa antes de responder, em quem permite que o silêncio desconfortável revele mais do que 1000 palavras vazias. Pessoas que falam pouco, mas com clareza, são lembradas. Suas palavras ecoam porque vêm carregadas de presença. São palavras inteiras, não barulho. Agora, reflita. Quantas vezes você disse algo e se arrependeu minutos depois? Quantas vezes falou só para preencher o espaço e perdeu o respeito de alguém importante? Quantas vezes revelou demais da sua vida para quem não merecia nem estar por perto? Falar demais também te expõe. E onde há exposição constante, há vulnerabilidade mal administrada. Pessoas respeitadas são discretas. Não contam planos antes da hora. Não compartilham fraquezas com qualquer um. Não despejam suas emoções em todos os cantos. Elas sabem que há poder no mistério e autoridade na contenção. O mundo valoriza o homem que sabe se controlar, que domina sua boca porque domina sua mente, que sabe que o silêncio não é ausência de fala, é presença de equilíbrio. E há outro ponto importante. Quando você fala demais, você dá armas ao outro, armas que ele pode usar contra você, armas que revelam onde você é fraco, onde duvida, onde vacila, e você nem percebe. Por isso, um dos hábitos mais poderosos que você pode desenvolver é este: fale menos, observe mais, e quando falar, fale com intenção, com firmeza, com direção. O respeito nasce em silêncio, cresce com postura e se fortalece naquilo que você escolhe não dizer. Epicteto escreveu: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir, o dobro do que falamos. Esse é um dos segredos da verdadeira força. Não é gritar, não é convencer, não é argumentar. É saber que muitas vezes quem cala, comanda. Quem escuta, lidera. Quem fala pouco, mas certo, conquista respeito sem pedir. O hábito de se sabotar em silêncio. Como você está perdendo respeito sem ninguém precisar. Te derrubar, você pode parecer forte. Pode se vestir bem, falar com firmeza, manter a postura, mas se lá dentro você cultiva a autossabotagem, isso vai vazar, vai aparecer. E mais cedo ou mais tarde, vai destruir o respeito que as pessoas têm por você. E o mais grave, vai destruir o respeito que você tem por si mesmo. Esse é o 5º e último hábito, o mais silencioso, o mais cruel e, infelizmente, o mais comum. Homens que se colocam para baixo mentalmente todos os dias, que dizem para si mesmos que não são capazes, que é tarde demais, que nunca vão mudar. Homens que procrastinam o que sabem que precisam fazer, que adiam conversas difíceis, que fogem de decisões. Homens que sabotam suas relações, seus projetos, sua disciplina, e depois se perguntam por que ninguém os leva a sério. A autossabotagem é um veneno lento. Ela te afasta da sua força, da sua verdade, da sua presença. E o mais trágico é que ela geralmente acontece quando ninguém está olhando. É fácil manter a pose em público. Difícil é sustentar a integridade no silêncio da madrugada. Difícil é manter a palavra que você deu a si mesmo quando ninguém mais vai saber se você quebrou ou não. Marco Aurélio escreveu: o homem que mais deve te impressionar é aquele que é o mesmo quando está só e quando está entre os outros. A autossabotagem mostra que você não confia em você. E se nem você confia em si mesmo, por que alguém confiaria? Todo dia você tem uma escolha: fortalecer seus hábitos ou alimentar suas desculpas. E essa escolha, feita em silêncio, define o tipo de homem que você se torna. Um homem que se sabota perde a autoridade.
porque os outros percebem. Mesmo que não saibam explicar, sentem que você está travado, inseguro, incoerente e o respeito some. Você quer ser respeitado, então precisa parar de agir contra si mesmo. Isso significa parar de se trair por prazer momentâneo. Parar de se esconder atrás da procrastinação. Parar de buscar distrações para fugir da dor que precisa ser enfrentada. Parar de se diminuir para agradar quem não merece. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade é domínio de si mesmo. E esse domínio começa no pequeno, no que você faz quando ninguém está te cobrando. Por isso, se você quer reconstruir, sua força precisa começar por aí, no silêncio, na disciplina, na verdade. Você não precisa mostrar nada para ninguém, mas você precisa se provar algo todos os dias, que é digno da vida que deseja viver. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixe esse conhecimento morrer aqui. Curta o vídeo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é valioso. Comente aqui embaixo qual desses 5 hábitos você mais reconheceu em si mesmo ou qual vai começar a eliminar hoje. Se inscreva no canal para receber conteúdos estoicos, profundos e transformadores toda semana. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, mas precisa estar em movimento. Eliminar hábitos que te enfraquecem é o primeiro passo para construir uma vida forte, estável e respeitável. Porque no fim, o mundo respeita quem se respeita primeiro.